a Daisy faz essa provocação para mim vir falar sobre economia criativa, eu sempre falo para ela, né? Eu falei para ela, eu gosto de falar, na verdade, não do tema em si, economia criativa, né? Sabe? De economia criativa embaixo, você vai lá, procura no Google, você vai achar o nome do John, o grande famoso economista norte-americano que inventou a terminologia social economia criativa, mas eu gosto sempre de falar sobre as nossas histórias, assim, sobre a minha história, sobre a história da organização que eu faço parte e sobre a história das pessoas na qual eu convivo. O que é economia criativa para nós? Qual o contexto regional, local que a gente está vivendo? E antes de começar, eu queria contar uma história bem breve. A gente tem um espaço na Ceilândia, que é de jovens para 18 a 29 anos. É um espaço bem bacana, tem sala de dança, audiovisual e tem um puff, uma biblioteca, né? Tem uns puffs então lá. E um certo dia, uma mãe de um jovem foi até lá saber, o que meu filho faz aqui? Ele estava sentado no público, no puff, e eu estava presente. Eu falei, ele teoricamente não está fazendo nada. O espaço se ele quiser fazer alguma coisa, tem alguma coisa para ele fazer, mas é para ele não fazer nada também. E ela surtou. Como assim? Ele veio para cá para não fazer nada? Não sei o que. E aí depois ele veio conversar comigo. Falou assim, cara, não fazer nada é muito relativo, né? Porque antes de chegar aqui, hoje, por exemplo, eram umas 4, 6 horas da tarde, né? De 4 às 6. Antes de chegar aqui eu já acordei, lavei a louça, arrumei a casa, arrumei meu irmão, levei meu irmão na escola, busquei meu irmão na escola, dei comida para ele. E minha mãe sempre acha que eu não faço nada. Então, assim, o que é não fazer nada? E a partir dessas histórias é que é montado o jovem de expressão. Quando fala de economia criativa, quando você pergunta para esse jovem, mas o que você quer fazer? Eu quero ser, sei lá, um dançarino, quero ser um músico. Mas antes de começar a apresentação aqui do jovem de expressão, eu queria que vocês pegassem um papelzinho aí e me respondessem 2 perguntas. Você ia dançar. Essa é a segunda parte. Eu só danço para quem paga. Quem paga? Você paga? Essa é a grande questão. Porra, vale? Só para quem paga. A primeira questão é: o que é criatividade para vocês? E a segunda questão é: se vocês tivessem um dinheiro disponível agora, ou não disponível, com o que vocês gastariam? Ou em quê? Não estou falando de investimento aqui, pessoal. Não vai nessa aí, não. Não fala em CDB, LCI, nada disso. E a segunda é: em que vocês gastariam esse dinheiro se tivesse disponível? Não questão de investimento, tirando essa questão de investimento. Outro dia. Não, essa discussão fica bem aberta, assim. Imagine que vocês têm dinheiro. Ou não, porque senão eu vou incentivar vocês, sei lá. Beleza? Então vamos lá, eu vou continuando aqui, depois a gente volta nisso aí. O contexto de economia criativa foi criado por esse economista e ele tenta explicar que a economia criativa é aquelas coisas que não estão dentro do fator economia, né? Fator economia, fator de produção, terra, capital. Então, economia criativa não está dentro desses fatores, né? Mas aí eu sempre faço uma provocação quando eu leio ele e faço outras formas, que nós temos um espaço no qual jovens participam desse processo e eu pergunto, a dança é um trabalho? O cara que canta, o músico, é um trabalho? Você imagina numa cidade onde que tem essa mãe que fala que o filho não faz nada e o filho fala para a mãe que vai ser fotógrafo. Que pariu!
Não, mas professor é a mãe da pessoa, ele vai dar aula, ele vai ganhar dinheiro, vai passar um pouco em Brasília e vai dar muito bom. Agora você imagina, você é fotógrafo, você dançarino de break, você dançarino do circo de Bolshoi, não é o nome do espetáculo Bolshoi, né? Bolshoi. E são essas demandas que aparecem no nosso espaço. Acredite em vocês, se não. É o cara que quer ser fotógrafo e monta, por exemplo, uma produtora. Meu filho, você vai ganhar dinheiro como? E quando você me faz esse questionamento, eu acho que você já viu a palestra antes? Não. Perguntou se eu ia dançar? Não, porque eu danço com você aí. Não, mas a grande questão é essa: quem vai pagar seu show? Porque a economia é criativa e a gente, se você, aqui tem uns dados nessa palestra, foi uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, essas duas meninas, vocês imaginem só, a cultura hoje no Brasil, ela movimenta mais do que, o PIB da cultura no Brasil é maior do que o PIB da economia têxtil, é maior. Só que você imagine, para quem mora na Ceilândia, falar para a mãe que quer fazer moda. Minha filha, você vai viver de quê? Nós estamos com moda, a pessoa quer ser moda, quer estudar moda. E eu trago essas em forma de pergunta, que foi porque assim que começou a nossa organização. Na verdade, eu também não sabia o que era. Quando eu começo no movimento social, eu tinha 14 anos. Alguém na escola disse que eu era uma liderança, mas eu era o terror, na verdade. Eu era o terror. E a gente começa a fazer um projeto dentro da escola relacionado. A gente tinha palestras sobre a questão sexual reprodutiva. A gente montou uma rádio dentro da escola e a gente começa a se movimentar. Só que até então minha mãe um dia chegou para mim e falou assim: meu amigo, você tem 14 anos, já existe um projeto Jovem Aprendiz, você tem que trabalhar. A conta daqui de casa tem que pagar conta de água, luz, telefone, você tem que ajudar. Mãe solteira, de 4 filhos, realidade de muitos. Numa cidade, por exemplo, que tem 400 mil habitantes. E aí você fala assim: trabalhar de quê, aonde e para quem? Ser criativo numa comunidade é uma coisa que você já nasce com ofício. Você já nasce com ofício de criatividade. Como é que você consegue viver? E o vídeo mesmo mostra isso, né? Pô, como é que o cara consegue viver com R$85? Hoje a gente gasta 85 num dia. Será que criatividade é isso? Será que criatividade é você conseguir viver com pouco, ou é você fazer o pouco virar muito? Mas vamos lá. No contexto mais acadêmico, a economia criativa está ligada com aquela parte que você fica no do ofício para criar alguma coisa. Sei lá, você é músico, você é moda, você tem um tempo para criar, o cara da rede social aí. É diferente a economia criativa da indústria, por exemplo, do software. Por exemplo, a Apple faz celular, beleza. Mas quem cria os aplicativos? Será que ele ganha o mesmo valor do que quem faz o celular? E a gente sempre... eu trago esses questionamentos hoje porque foi o que eu pensava no passado. Quando minha mãe falou: pô, você tem que passar no concurso público. Eu falei: eu já estou no movimento social, tal. Mas meu filho, o que é movimento social? Não, é negócios sociais. A gente foi estudar Mohammed, o cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu falei: mãe, ó, o cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o cara criou um banco. Não, meu filho, mas isso não dá dinheiro. Você tem que... Como é que você vai sustentar a sua família? Não é assim. É porque, na verdade, o que ele falou, e eu sempre trago um questionamento, não é um questionamento meu, mas não é uma crítica ao mercado financeiro, que eu sempre falo, que é o seguinte: eu sou contador de formação e eu já trabalhei em algumas empresas que você via lá no balanço, você abre o balanço do cara, tá lá, caixa, aplicações financeiras, LCI, LCA, Tesouro Direto, o cara tem R$1 milhão investido.
Aí eu sempre fazia um questionamento, vou deixar. Cara, tu tem R$1 milhão investido, mas qual é o seu objetivo final da empresa? O objetivo final da empresa é vender pão. Por que tu não investe em pão, não investe no mercado financeiro? Não, porque no mercado financeiro a lucratividade é melhor. E aí você começa a fazer o questionamento, é o seguinte, por que a gente vai criar empresas mesmo? Por que a gente vai dar emprego para o funcionário que falta, precisa ir na escola acompanhar o filho, bem no dia que eu preciso? Se eu posso pegar R$1 milhão e investir no mercado financeiro, não vou ter nenhum trabalho, no final do mês está ali na minha conta. É o grande questionamento que a gente vai se fazendo na vida, e esses que justificam muito esses espaços, porque eu pergunto para vocês a primeira pergunta, a segunda pergunta, na verdade, o que vocês fariam se com dinheiro, se vocês tivessem dinheiro para investir, gastar em qualquer coisa? Responde aí, qualquer uma pessoa. Eu saltaria de paraquedas. Eu tinha certeza que, olha, só ela, pô, quebrou a brincadeira. Vai ter impacto. Investiria em educação para crianças, educação emocional para crianças. Você também não vale. Eu tenho um filho de 4 anos e é impressionante como a gente investe no lado emocional e ele te dá retorno no lado cognitivo. Pô, no lado emocional, bacana, porque tá dentro. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte: alguém sai daqui do Brasil, fosse para viajar, você ia viajar para onde? Olha, no momento, cara, Pode escolher um lugar que eu vou pagar. Pode escolher um lugar que você vai pagar? Eu gostaria de estudar na Alemanha. Beleza. Mas vai estudar, você quer curtir e tal. A gente pode curtir também, né? Mas a grande sacada é, se você tivesse um dinheiro para gastar, ninguém sai daqui do Brasil, por exemplo, para ir para a França, para conhecer os servidores públicos de lá. Ninguém. Ou você vai na gastronomia, você vai no museu, na torre. Tem milhões de pessoas que fazem, não igual, obviamente, milhões de coisas que querem viver no Brasil disso, da cultura, e acham que não tem mercado. Como é que é isso? Como é que é essa balança? Pô, eu saio daqui para ir para a França, para ir lá no teatro foda, mas aqui no Brasil tem alguém que faz teatro e eu não gasto meu dinheiro. E economia criativa é exatamente o que a gente tenta trabalhar na ponta. Pô, você tem direito de viver do seu sonho, porque alguém vai pagar para isso. Algum momento as pessoas vão pagar por isso, porque é isso, hein? Pô, você vai investir no seu filho no emocional, você vai investir nele, talvez no emocional seja para ir para Disney, ou um curso foda para ele entender quem é ele, a figura dele no processo. Mas que para isso a gente tem que voltar lá e acreditar no sonho das pessoas. E o sonho das pessoas no qual a gente acredita no Jovem de Expressão é um sonho que é o pop. Pô, o cara quer ser músico, o cara quer ter uma... Quantas vezes você vai no cinema? Aqui uma galera vai aqui no cinema. Mas quantas produções você ou o próprio governo brasileiro investe em quem faz cinema? E como é que essas pessoas vivem? Elas vivem da economia criativa da troca, que não necessariamente tem dinheiro. Um exemplo, eu conheço umas pessoas numa produtora chamada Duca. Os caras são muito foda. Muitas vezes, o que eles fazem? Pô, eles colam com design, com o cara de comunicação. Pô, você faz minha rede social e eu gravo seu casamento. Eu vou cobrir sua festa, mas você, sei lá, me dá um ingresso. Olha como é que a economia gira ao redor disso. E olha que a gente nem está falando de dinheiro ainda.
tem cases de sucesso. São poucos ainda, mas tem. Por exemplo, um jovem que saiu de Brasília para dançar break em Portugal. E ele vive lá. Cara, na Europa em peso, a dança é muito levada a sério. Vocês não têm noção como é que a dança é levada a sério. É propaganda comercial, é tudo, todo mundo dançando, as propagandas todo mundo dança. Dançarino da Shakira, não, como é o nome daquela mulher que dançou agora? A Madonna. Depois vejam o vídeo dos dançarinos falando o tanto que eles cobram caro para dançar para ela. É um mercado que ninguém olha. Alguém já parou para pensar quanto que um dançarino cobra? Aonde que tem uma escola de dança? E são jovens que não querem seguir o mesmo perfil que eu ou que você, ser de uma grande empresa, multinacional, ser o contador, o auditor, o apóstolo. Mas em algum momento da nossa vida, a gente vai ao teatro, ao cinema, ou a gente vai fazer coisas que vão nos nutrir de outra forma. Só que a gente não valoriza isso. Então a intenção quando ela me chamou para fazer essa apresentação, é olhar para um outro perfil de jovem. É um perfil de 18 a 29 anos que não necessariamente quer investir no mercado financeiro. Ou talvez lá na frente, quando ele for um dançarino que já está tendo retorno, um cara que filma que já está tendo retorno, ele vai para o mercado financeiro. Porque vai estar sobrando recurso para ele ali investir em outras coisas. Mas e agora? Como é que a gente pensa nesse jovem que está fora desse mapa de tudo e de todos? Existem, eu acho que 2 ou 3 pesquisas no Brasil só de economia criativa. Eu acho que a última oficialmente lançada foi do PNUD, junto com o Ministério da Cultura, que fala exatamente isso. Os números que estão por trás da economia que não são revelados. Ou 4% do PIB nacional a economia gira. Ninguém nunca observou isso. Ninguém nunca, assim eu falo em geral, né? Então, a primeira pergunta era qual? O que é criatividade para vocês? Vai passando. Só, volta aqui, só isso que eu falei, tem uma curva aqui, né? Só explicando. Tem uma linha do tempo das eras econômicas. E a gente está bem aqui, né? A tribo, temática, experiência, contador de história. Então, essa é mesmo uma provocação mesmo, essa questão da contador de história, do ator, da atriz. E hoje tem uma parada muito... Não é necessariamente uma pesquisa oficial, não sei se é verdade os dados, mas vocês repararam o tanto, o cara, ele vai reparar, porque ele vive na internet, o quanto número de blogueiros que nasceu, que se inventou no Brasil, de um tempo para cá, o quanto que isso gera em valores. Não é mais um mercado, ninguém vai, antes de você ir na loja, você segue a blogueira lá, não, essa roupa tal aqui, ó, é R$15 na loja tal, é mais barato na feira, só botar esse look. Isso é um novo mercado que está sendo inventado, que não está necessariamente mapeado na economia, não é um trabalho. Se você falar que trabalha como blogueira, você é zoado. Está todo mundo esperando antes para ir embora. Acho que você está falando Não, aquele oficial ali, né? Então, eu chamo a atenção para esses novos fatores econômicos que movimentam a nossa economia, mas não estão nos padrões oficiais. Como é que a gente consegue alcançar essas pessoas que já fazem, que já existem, mas que não tem uma mola propulsora para dar vazão aos seus trabalhos? Aí aqui tem histórias. Cidades criativas, cara, se vocês puderem ler isso, é muito legal. A cidade de Fortaleza está Santa Catarina, está entre as cidades mais criativas do Brasil, pelo seguinte fato: tem muito pesquisador lá. É uma cidade que tem o maior número de pessoas de nível superior e as pessoas vivem para criar novas coisas. Florianópolis. É uma cidade que as pessoas vivem para criar coisas novas. Para criar coisas novas para quê? É o fator da economia, né? Se você trabalha para poupar ou para gastar, né? Com a sua própria qualidade de vida. Mas as pessoas não estão mais preocupadas em gastar com
Beleza, moda. O consumo é muito alto, as pessoas não estão preocupadas só mais em investir, apesar das pessoas querem investir, tem um número de pessoas que querem viver, que movimentam o mercado. Então essas pessoas, e existem outros pesquisadores que estão ganhando muito dinheiro, criando produtos para isso. Transporte público. Patinete. Patinete existe desde 1930 na quebrada. Carrinho de rolemã, mas só agora virou uma parada gourmet, mano. Uber. Quem de vocês aqui nunca falou, gente, tá indo pro plantão, tem uma carona, não quero, vai rachar o gás? 5 pelo menos para adiantar. A gente já fazia isso, só que são novas formas criativas que ajudam e facilitam. Mas aí a pergunta que ele fez, né? O criador, será que o criador do aplicativo ganha tão bem quanto o dono da Uber? Duvido. Então, se a gente começar a valorizar quem faz de verdade a economia criativa, eu acho que, na verdade, é uma pergunta, né? Como é que a gente faz para valorizar quem movimenta essa economia criativa? Que a gente sempre... Aí, ó. Florianópolis, o cara sabe tudo, velho. O cara é foda. Tinha uma pergunta aqui, cara. Ele já deve estar assistindo. O que é um sujeito criativo? Essa que eu quero terminar. O que é um sujeito criativo para vocês? Opa, desculpa. Pode falar. Eu tinha uma definição de criatividade aqui, né? Eu acho que seria gerir recursos gerais, assim, de qualquer forma, não só financeiro, mas todos os tipos de atividade. Sem se agarrar muito a fatores limitantes, né? Que é exatamente aquilo que você falou. Ah, tem um casamento, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ah, não posso porque eu não tenho dinheiro, ponto final. As coisas não funcionam dessa forma, né? Eu acho que a gente é acostumado a ver as coisas dessa forma, né? Que a única solução é o dinheiro. Aquela. Também, no caso, o dinheiro, né? Mas pode ser várias outras coisas, né? Bem mais amplo nesse sentido. E um conceito surgiu aqui agora, porque vitalidade imaginativa. Você cria, as coisas brotam, faz associações e nascem novas ideias, novos produtos, novas atividades, serviços e arte. Eu acho que criatividade é se rebelar. É uma pessoa não aceitar um status quo e simplesmente criar uma nova realidade para ela. É aquela pessoa que contesta, que pensa fora da caixa, realmente ir contra a corrente. Até pensei assim, da mesma forma que você, mas não se revelar, mas tipo de ter aquela teoria, mas querer fazer totalmente diferente daquela, querer ser então, eu posso até concordar com essa sua teoria, mas eu vou fazer do meu jeito aqui ou de outra forma, que não é aquela coisa, aquela linha reta. É uma forma diferente de fazer a coisa. Eu posso até chegar no mesmo lugar que você, mas eu vou por outro caminho. Não estou muito interessado nesse que todo mundo vai aqui. Novos caminhos e rumos comuns. É isso. Então, só a título de curiosidade, tem uns arquitetos que entram nesse ramo criativo, né? Começaram a criar umas coisas simples, né? Criaram uma mesa redonda, tipo essa mesa aqui, né? Não é tão redonda, mas que o objetivo era que as pessoas se olhassem. Porque a criatividade está muito ligada ao ócio do ofício, né? Um monte de gente junto, tal, pensando uma mesma coisa ou coisas diferentes que podem dar num objetivo comum. Então, por que isso é uma conclusão final? Por que a galera que a gente trabalha às vezes não consegue levar os seus processos para frente? Tem ótimas ideias, tem ótimos pensamentos, mas sempre esbarra também na questão do planejamento financeiro, que é uma das coisas que a gente sempre fala com a Alice. Isso impacta lá na frente, porque não adianta só o cara saber dançar, não adianta só o cara saber produzir, ele tem que gerar um negócio dele, e o gerar um negócio dele entra numa coisa chata. Meu amigo,
Você tem que saber quando o dinheiro vai entrar e quando vai sair, você tem que saber quanto que você vai cobrar. Tem algumas coisas que a gente passa por esse processo, que é inclusive no laboratório de empreendimentos criativos, que é, vamos trabalhar a criatividade? Vamos. Pô, você já está criativo pra caramba, uma ideia, lança sua ideia, igual a startup, beleza, lançou. Beleza, deu certo, e agora? Pô, agora eu não sei, eu não sei pegar nem receber, não sei emitir uma nota fiscal, eu não sei como é que faz esse processo. Então eu acho que as duas coisas casam, Júlio. Não basta só o cara ter uma criatividade, criar um novo produto, se ele não souber como administrar isso. Então, ela já está contando ali 2 anos. Não, então é isso, galera. Se alguém tiver uma pergunta, tamo aí. Não é bem uma pergunta assim, mas só queria aumentar um pouco a percepção das pessoas assim. Que você falou muito da questão da troca também, de ter isso, né? E eu acho que quando a gente fala disso da economia criativa e tal, muitas pessoas assim, que eu já vi assim, falar algumas coisas relativas a isso, elas acham que é aquela coisa de hippie, de roots, vamos dividir tudo e não sei o quê. Mas uma percepção que eu tive, eu acho que foi a primeira construtora que eu cheguei a auditar na minha vida em Cuiabá. Você trabalha em construtora também, né? E eles tinham um empreendimento, era um prédio de 24 andares, eram 2 apartamentos por andar, cada apartamento com quase 400 metros quadrados, era uma coisa gigantesca, né? E aquilo sendo construído, e a gente olhando a contabilidade, olhando tudo, e a gente percebeu, a gente viu assim que nem tudo eles estavam literalmente pagando com dinheiro, assim, né? Eles faziam contratos com algumas coisas tipo básicas, eu quero cimento, dava um apartamento para uma empresa, permuta, e pegava uma quantidade de cimento. Para eles é muito melhor do que pegar o dinheiro que está ali líquido certo e entregar, entendeu? Terreno, exatamente. Então, as coisas funcionam muito dessa forma e às vezes a gente tem a tendência de pensar assim, não. Se está num escritório, esse é o lado corporativo, esse é o certo que a sociedade quer, mas se é aquele rapaz que está dançando ali na periferia, não, isso aí já é um pouco mais estranho, não sei o que, como é que a gente vai encaixar isso, como é que a gente vai fazer, né? Então é isso já existe em todos os lugares, mas a gente tem a tendência de definir, né? De definir, tipo, é a mesma coisa. Isso é trabalho, isso não. Só uma pergunta, porque A gente tem que. Gente, desculpa que a gente está em cima já do tempo. E não, a ideia não é abrir para discussão hoje mesmo, até porque a ideia é vocês receberem essas informações, tá? Então eu vou deixar vocês amanhã